Hoje eu vou falar para vocês uma ferramenta fantástica para se relacionar, tá? Eu, pelo menos, quando aprendi isso e comecei a aplicar isso na minha vida, foi uma mudança radical na minha forma de me relacionar, não só com o meu marido, que é o Fernando, mas com várias outras pessoas. O tema de hoje, para quem já me viu fazendo a chamada, é exatamente as 3 instâncias que a gente vive, que é a máscara, a sombra e o selfie. O que significa isso, Carla? Que a gente tem uma máscara, a gente tem um lado que é uma sombra e a gente tem um selfie? Exatamente. Existem 3 instâncias dentro da gente, tá? A máscara é aquilo que eu mostro para o mundo, tá? E por que eu não posso mostrar para o mundo de cara o meu selfie, tá? Ou de cara a minha sombra? Porque eu, assim como todos vocês, aprendemos desde pequenininhas, tá? Desde um aninho, desde o dia que a gente nasce, a gente está no colo da mãe da gente e a gente aprende o seguinte, que tudo que você faz que me agrada, você faça para os outros, porque também vai agradar quem está lá fora, tá? Então a mãe é a que primeiro molda o filho no sentido de montar a máscara dele. Ela ensina pra gente como a gente agrada os outros para ser amado, tá? E depois da mãe vem o pai, os irmãos, os avós, as pessoas com quem você vai se relacionar até os 5 anos de idade. Nessa fase, a gente tem moldado dentro da gente o que agrada o outro, ok? E aí, tem também aquelas coisas que acontecem que quando o bebê faz, quando a criança faz, a mãe não gosta, o pai não gosta, a avó não gosta, os irmãos não gostam, e aí a criança registra aquilo como um trauma, como uma sombra, algo que se eu fizer para o outro, eu não vou ser amado, tá? E esse trauma pode ser com pequenas coisas que marcam você, que você registra que aquilo não agrada o outro, e também traumas importantes, tá? Até no sentido de abuso sexual, a pessoa que apanha muito, né? Não faz nada tão importante, já leva a maior surra dos pais, e ela vai guardando aquilo na sombra dela. Falas dos pais para o filho, você não presta, você é um vagabundo, olha só, você não vai virar ninguém, você vai virar uma prostituta igual tua mãe. Aquelas falas mais idiotas que a gente fala da boca para fora, aquilo registra dentro da criança como uma mina, como uma sombra. Então é uma área de sombra onde eu guardo os meus traumas, que eu chamo também de uma área minada, porque a gente tem nessa área da sombra umas minas plantadas. Por que mina, Carla? Porque mina é aquilo que a gente pisa na hora que a gente está num campo minado, numa guerra, e pá, explode tudo. Porque é exatamente isso que acontece quando a gente está se relacionando com alguém e a gente vai lá e pisa na sombra da pessoa, pisa na mina dela, pisa no trauma dela. E ela vem com todos os cachorros para cima de você e fala um monte. E às vezes a gente fica assim, oi? Por que overreaction é essa? Né? Que eu fiz que provocou uma reação tão grande? Né? Afinal de contas, eu não fiz nada de importante. Mas você mexeu numa área onde essa pessoa tem um trauma. E aí ela vai reagir com toda aquela raiva que ela tinha e que ela não podia pôr para fora. Porque quando criança, se eu colocasse para fora, eu não seria amada. Então ela vai colocar para fora em cima de quem? De você que está perto hoje. Você já percebeu que ninguém estoura para cima do chefe, para cima do colega de trabalho, para cima da empregada? A gente explode para cima das pessoas que a gente ama e que a gente acredita que ela também nos ame, tá? É em cima dessas pessoas que a gente tem confiança de nos revelar. Mas nos revelar uma pessoa ruim, Carla? Não. Nos revelar o selfie, e aí é a terceira instância. Ué, mas o selfie é a sombra da gente? Não, mas é só acessando a sombra da pessoa que você abre um caminho para acessar
o self da pessoa, tá? Porque entre a máscara e o self existe a sombra. E a sombra, ela não tem como você atravessar de avião, tá? Você precisa atravessar caminhando pela sombra do outro. E para vocês entenderem melhor, eu fiz aqui um esquema, eu até já mostrei isso em outras lives, mas vocês me pediram e eu vou falar sobre isso novamente, tá? Então tá aqui, olha, todos nós temos uma máscara, que a gente tem esses pontos positivos, que é aquilo que a gente aprendeu que agrada o outro. A gente tem a área da sombra, tá? Que é onde a gente tem os pontos negativos, que é o que a gente aprendeu que não agrada o outro, que se você fizer, outra pessoa não vai te amar. E temos aqui no fundo o nosso self, tá? Que é a nossa essência de vida, tá bom? Então deu para vocês entenderem? Esse gráfico mostra exatamente isso. E todos nós somos assim, tá? Se você for para a vida entregando o seu self, tá? Para a primeira pessoa que você encontra, você vai ser destruída por essa pessoa, tá? Para proteger quem nós realmente somos, a nossa inocência, a nossa essência, a nossa bondade, a gente precisa estar protegido por essas duas camadas, tá? A gente aprende a montar essas camadas para a gente ir para a vida se defendendo delas. Agora, não seria muito melhor se em vez de cheia de trauma, eu tivesse assim uma área onde eu aprendi com a minha mãe o que eu devo ou o que eu não devo fazer, mas isso independe se eu vou ou não ser amada por ela? Pois é, isso é o ideal, para que as pessoas possam ir para a vida sem carregar tanto trauma na sua vida, tá bom? E quando a pessoa recebe essa informação de uma forma adequada, ela tem uma máscara, porque não tem jeito, todos nós temos uma máscara, tá? Porque se a gente chegar logo de cara com a sombra em cima do outro, todo mundo sai correndo e a gente não consegue se relacionar, tá? Mas tem gente que tem uma máscara dessa espessura. E tem gente que tem uma máscara dessa espessura, tá? E tem gente que é praticamente só máscara, tá? Ela sofreu tanto, que ela esticou a máscara dela para ninguém entrar na zona perigosa dela. Ela quer se proteger ao máximo. E tem pessoas que têm uma máscara fininha, tá? De cara, em uma semana ela já tá mostrando quem ela é, entendeu? E aí, muitas pessoas não suportam ficar do lado de uma pessoa que tem uma sombra muito larga, tá? Ou seja, para eu conseguir chegar no self dela, para eu conseguir chegar na essência dessa pessoa, eu levo anos, eu me arrebento, ela faz de tudo para me afastar, né? Ela tem muitas minas, é um campo extremamente minado. E tem pessoas que têm um campo que não é extremamente minado, mas que às vezes uma única mina é o suficiente para arrebentar tudo naquela relação. Porque aquele trauma específico foi muito, muito forte, tá? Então vamos lá. Se eu expliquei que cada um de vocês está aqui com a sua máscara, com a sua sombra e que todo mundo tem o seu self, como que eu vou agora continuar explicando para você quando você encontra um parceiro, tá? Ou encontra uma pessoa com quem você vai se relacionar, e hoje eu vou me ater ao tema de relacionamentos entre um homem e uma mulher, tá? Mas isso também se aplica com a profissão, se aplica com os filhos, se aplica com os amigos, com tudo. Mas hoje eu vou me ater ao relacionamento de casal, um homem e uma mulher, ou um homem e homem, uma mulher e uma mulher, relacionamentos de amor eros, tá? De amor eros. Então vamos lá. Se eu tenho a minha máscara, a minha sombra e o meu self, e o cara com quem eu estou enamorada, com quem eu estou me relacionando, também tem uma máscara, uma sombra e um self. Então eu vou mostrar para vocês esse outro gráfico. Ok? Então isso aqui é um relacionamento. Eu e o meu parceiro. Eu e o meu parceiro. Eu e o meu parceiro. Então eu tenho uma área de máscara e ele tem também uma área de máscara. Oh, meu Deus, de máscara. Máscara é aquilo que a gente aprendeu na infância que agrada o outro, principalmente com pai e mãe, principalmente com mãe, primeiramente com mãe e depois com as outras pessoas, tá? E ele a mesma coisa, ele também aprendeu principalmente com a mãe
e também com o pai, com os irmãos, com os avós. Mas aí, você acha que é à toa que você escolhe exatamente essa pessoa para se relacionar? Não, você escolhe a dedo. A gente busca no outro, a gente gosta daquele tipo de pessoa cuja máscara é parecida com a minha, cuja mãe ensinou para ele que aquilo agrada o outro. Aí eu também aprendi com a minha mãe que aquilo agrada o outro. Então eu me sinto atraída por esse tipo de pessoa. Ou já deve ter vivido uma situação dessa, onde você olha para tua amiga e fala assim: minha filha, o que você viu nesse cara? Eu jamais ficaria com um cara desse. Olha pro cara, olha o tipo de gente que esse cara é. E aí a pessoa olha e fala assim: ué, não vejo nada demais, eu acho que ele é um cara muito legal. Por quê? Porque a máscara da tua amiga combina com a máscara desse cara, mas a tua máscara não combina com a máscara dele, porque vocês tiveram informações diferentes daquilo que agrada e desagrada o outro. Deu para você entender? Então, quando a gente escolhe uma pessoa, não é aquela coisa que está escrito nas estrelas, é minha alma gêmea, é a tampa da minha panela, só existe um no universo. Não, existem vários daquele tipo, tá? Que dentro daquele universo de pessoas com aquela característica, você sempre vai escolher aquele tipo de pessoa, tá bom? E existe a outra que escolhe aquele outro tipo de pessoa, tá bom? Então é isso aí. Agora, o que é um bom relacionamento? Todo mundo aqui vai concordar comigo que logo que a gente conhece o outro, é tudo de bom. A gente só mostra a máscara e ele também só mostra a máscara pra gente. E a gente olha e fala: ai, ele é o homem perfeito pra mim. E ele olha e fala pra você: ai, mas ela é a mulher perfeita pra mim. Perfeita, sim, porque você tá mostrando pra ele aquilo que você aprendeu a mostrar pra agradar o outro e vice-versa, tá? Todo relacionamento no começo é maravilhoso. Até um dia que, né, a tua máscara olha para a sombra dele e aí começa aquela conversa assim: nunca imaginei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessa comigo. Nem parece o cara que eu conheci lá atrás. E ele a mesma coisa. A máscara dele começa a olhar para a tua sombra, tá? E o que geralmente os homens falam é: mas você tá parecendo a tua mãe, hein? Se eu soubesse que você ia ficar igual a minha sogra, pelo amor de Deus, você tá muito diferente da mulher que eu conheci. Até sexualmente isso acontece, tá? Primeiro a gente transa, adora, sexo, é tudo de bom. Depois, quando entra numa área da sombra, aí não quer mais. Já conquistou o cara, mas aí já não quer mais. E o cara vira e fala: pô, mas o que aconteceu? Você gostava tanto de transar, agora não gosta mais? Então, essa é a área da sombra, tá? Algum trauma aconteceu para que você escondesse que você tem dificuldade com sexo, mas que na hora que você ganhou a pessoa, né? Que ela já tá interessada em conhecer o teu self, aí ela vai esbarrar com este problema. E tem também o dia, tá? Em que a sombra encontra com a sombra, tá? E sombra com sombra, gente, é briga na certa. É aquele dia que o pau vai comer. É aquele dia que você fala até o que você não sente para o outro, tá bom? E vai ter também, para quem conseguir atravessar a sombra um do outro, o encontro do self com self. Self com self é encontro de alma. Aí é o encontro da essência dos dois, tá? Aí é onde você desmancha, você entrega, tá? A sombra e a máscara e deixa isso cair por terra e você se revela para o outro, tá? Agora, vamos lá, pensa comigo, tá? Se a sombra é um campo minado, tá? Se eu for atravessar a sombra do meu parceiro de uma forma inadequada, ou seja, a minha criança louca, alucinada, vai em direção ao self dele, pisa numa mina e ele fica puto da vida. Uma criança, ela tem condições de ver que ali tá perigoso e voltar atrás e se proteger? Não. Ela vai ficar muito magoada com aquela raiva que a pessoa tá jogando em cima dela e ela vai sair correndo em direção ao self do outro. Vai pisar na segunda mina, vai pisar na terceira mina, vai pisar na quarta mina. E o que acontece num campo onde várias minas estouraram?
forma uma cortina de fumaça e ninguém vê mais nada. Sabe aquela hora da briga que você fala, gente, eu não sei nem como é que a gente foi parar numa briga tão grande. Porque pisou numa mina que é um trauma e entrou numa dor tão grande que aí pronto, virou uma maior confusão, tá? Então, o que fazer? Se você tiver adulta, de mão dada com a tua criança, avisar para ela, olha, nós vamos passar por uma área perigosa, de sombra, cheia de mina, em direção ao selfie do nosso parceiro. Fica quietinha de mão dada comigo para você não pisar em nenhuma mina, tá? E nesse caso, a pessoa vai atravessar a sombra do outro tomando cuidado. Mesmo assim, pode acontecer, e acontece, tá? Mesmo que a gente esteja avisado que a criança da gente acaba pisando numa mina. Sem querer, querendo, como diz o outro, né? A criança faz teste com a gente. Ela fala, vou ver o que acontece. Vai lá e pisa e a gente fica de novo no meio de uma cortina de fumaça. Nessa hora o adulto precisa pegar a sua criança e voltar. Vamos imaginar que são trincheiras. Voltar atrás, esperar a poeira baixar, para aí sim, de novo, recomeçar o caminho em direção ao selfie do outro, tá? E dando uma bronca na criança da gente, para ela não fazer isso de novo. Porque se ela fizer, o processo de se encontrar delicioso, selfie com selfie, transar, ter uma vida maravilhosa, vai se adiar, vai demorar para acontecer, tá? E aí sim, se a criança estiver colaborando, o adulto estiver no comando da relação, caminhando em direção ao selfie do outro, o selfie do outro vai se abrir. Se for a criança louca alucinada passando pela sombra do outro em direção ao selfie, o outro vai se fechar, tá? Por isso algumas pessoas se abrem e outras se fecham em diferentes situações. Para concluir essa parte teórica, eu vou dizer para você, lembra que eu te falei que a sombra é aquilo que eu não podia fazer para os meus pais, principalmente para minha mãe, que não agradava, se eu fizesse ela não me ama? Então pronto, gente, você acabou de entender e de descobrir a fórmula da felicidade. Não precisa nem do gênio da lâmpada, tá? Toda vez que a pessoa estiver brava com você porque você pisou numa mina e começar a jogar os cachorros para cima de você, olha para essa pessoa, bem nos olhos dela. Pensa, em vez de falar verbalmente, você vai pensar. Puxa vida, deve ter sido difícil a sua vida. Eu acabei de pisar num trauma, sinto muito. Mas esse trauma não é comigo. Tudo isso tem a ver com a tua vida, com o teu passado, com a tua família de origem, com a tua mãe e com o teu pai. Então eu não vou deixar que isso que você esteja falando respingue na minha criança. E ainda, vou falar para minha criança, nem liga para o que ele está falando. Isso tudo tem a ver com a história de vida dele, não é para nós. E aí você pode simplesmente sair sem revidar a briga, sem ficar magoada com aquilo que ele te falou, sem passar uma semana sem conversar porque você está ferida, etc. Tá? Porque você protegeu a tua criança. E aí você consegue esperar a poeira baixar e voltar numa boa a conversar com esse parceiro, a entrar na sombra dele com mais cuidado e chegar no selfie dessa pessoa. E o encontro de selfie com selfie, gente, é o único lugar onde existe uma coisa que pouca gente conhece, que chama orgasmo cósmico, tá? Que é aquele orgasmo que você fica tão relaxada, tão fora de si, que a sensação que a gente tem que é descolar do corpo da gente. É como se a gente estivesse levitando. Alguns contos, algumas pessoas que relatam esse orgasmo cósmico, eles dizem que o corpo fica preso por um fio prateado, tá? Isso é simbólico, tá? Não existe fio prateado que se alguém cortar com a tesoura sua alma vai embora, não tem nada disso. Mas existe sim um simbólico de você se entregar completamente para o outro. Só se entregando completamente para o outro, com esse cuidado de não provocar os traumas do outro, o casal consegue encontrar esse lugar mágico que é um orgasmo cósmico. Ai, Carla, orgasmo cósmico tem que ter penetração, tem que ser um orgasmo de sexo, tem que ter... Não, tá? A genitalidade, ela pode ou não estar envolvida com o orgasmo cósmico, mas ela pode ser por masturbação, ela pode ser por carinho um no outro, ela pode ser até com pensamentos,
com você ter uma imaginação em relação a alguma situação. Mas é preciso, para ter esse orgasmo cósmico, você tá aqui, ó, de mão dada com o self da outra pessoa. Dificilmente a pessoa consegue encontrar esse orgasmo cósmico sozinho. A gente pode, se masturbando, ter deliciosos orgasmos. Aquele que eu controlo, eu sei a hora de parar, eu sei como acelerar. Ninguém conhece meu corpo melhor do que eu. Mas isso que eu estou falando de orgasmo cósmico é encontro de dois selfies. É o encontro de almas. É quando a gente troca a experiência da essência de vida sua com o teu parceiro. Tá bom? Então, agora que eu falei de máscara, sombra e selfie, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, de preferência nesse sentido, nesse assunto. Mas se perguntarem outras coisas também, eu respondo, não tem problema nenhum. O espaço aqui é aberto para vocês. O Nuno pergunta, doutora, fala sobre quando sentimos inveja do outro. Isso vem da criança? Vamos lá, Nuno. Inveja, tá? Se você está pleno de você mesmo, você não sente inveja. Inveja a gente sente quando existe um vazio dentro da gente e precisa ser preenchido. Se eu não encontro nada que me preenche e o outro encontra, ou pelo menos demonstra que ele está preenchido, a pessoa começa a sentir inveja do outro, tá? Porque todos nós temos a capacidade, tá, de nos abastecer em todos os sentidos. Então a inveja pode ser da beleza física do outro, a inveja pode ser do que o outro ganha, do trabalho do outro, a inveja pode ser da família que o outro tem e que eu não tenho, tá? Então sempre a inveja está ligada a um vazio que você quer preencher. Aí tem gente que fala assim, eu tenho inveja branca de você. Inveja branca seria, eu não estou querendo tirar de você o que você tem, eu estou te elogiando, que eu acho bem legal esse jeito de você ser, tá? Que eu gostaria de conseguir ser. Agora, todos nós, Nuno, temos a capacidade de trabalhar com a nossa criança e preencher na nossa criança esse vazio que faltou. Então, por exemplo, em termos de beleza física, tá? Se você não teve aquela beleza física que os pais não ficaram falando, ai, como você é lindo, ai, que bebê fofo, ai, que isso e aquilo, hoje você olha no espelho e se vê uma pessoa bonita. Você se vê uma pessoa que se valoriza, que vê não só a estética do teu rosto, cabelo e olho, mas você vê o todo, a tua capacidade de amar, a sua capacidade de ter empatia com as pessoas que não têm condições, a sua capacidade de compartilhar com alguém alguma coisa que você tem e a pessoa não tem, tantas outras características que hoje, ao olhar no espelho, você se acha maravilhoso, tá? Agora, para isso, você adulto precisa conversar com a tua criança e fazê-la se sentir plena, abastecida. Aquilo que não falaram para você na infância, você vai falar para a tua criança agora. Sempre é tempo de fazer a criança da gente ter uma infância mais feliz. E assim é o único jeito que a gente consegue elaborar os traumas da gente e seguir de uma forma mais saudável, tá bom? Muitas vezes a inveja, ela é uma coisa boa, porque ela faz você olhar que o outro alcançou algo que você pode alcançar se você desejar, e você pode batalhar para alcançar aquilo, tá bom? E quando o marido fica medindo força com a esposa, quem fica medindo força é criança, entendeu? Num relacionamento que o homem e a mulher ficam se pegando, medindo força, os dois querendo provar que está certo e que o outro está errado. Vocês lembram do triângulo dramático e do triângulo da realização? Triângulo dramático, vítima, acusador e salvador. O acusador está sempre certo. Dois acusadores conversando, é um querendo dizer para o outro que está mais certo do que o outro, tá? Agora, outra situação, o Custódio que perguntou isso, outra situação é exatamente quando eu quero convencer o outro da minha realidade, tá? Então vem a tal da fórmula da realidade, que é outra ferramenta importante. Realidade é fato vezes a interpretação do fato. Então, Custódio, num relacionamento de casal, se os dois começarem a querer ter razão e a brigar, basta um dos dois ter o bom senso de adulto e não de criança, de dizer, amor, eu até entendo que essa seja a sua realidade, porque
tem a ver com como você interpretou o fato disso, disso, disso. Mas a minha realidade tem a ver como eu interpreto esse fato. Então, como nós dois somos dois adultos que viemos de famílias diferentes, a gente pode ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Eu te respeito e você me respeita, tá bom? Então, é isso que deve fazer quando um fica medindo força com o outro. É sair do jogo infantil e vir para o jogo do adulto, vir para o triângulo da realização, criatividade, potência e sabedoria para conversar e resolver qual é a melhor forma para solucionar o problema de vocês, tá? Toda vez que vocês brigam, que ficam medindo força, pode parar, porque são duas crianças se relacionando. Sobre a lei do pertencimento, como incluir um membro da família, drogas e vida louca em uma família com criança, como evitar que um outro membro da família carregue essa dinâmica? Vamos lá, Viviane, eu já vi essa pergunta sua hoje, se eu não me engano, nas redes sociais onde eu estava respondendo, eu não cheguei a responder, mas eu vou te responder agora, tá? Ou foi para o Fernando que você fez essa pergunta, eu não sei, mas eu vi ela hoje ainda. Mas vamos lá, drogadicção pode ser uma coisa que tem a ver com epigenética, tá bom? Então, se um elemento da família tem uso de droga e não quer sair, ele está identificado com algum membro lá dos antepassados, tá? Que tiveram algum problema e que foram excluídos do sistema. E aí ele se identifica com o excluído e traz para dentro da tua família uma dinâmica que provoca um desejo de excluir aquele que usa droga da minha família, tá? Então, o grande problema da drogadicção, para evitar que as outras pessoas entrem nisso também, os filhos, os netos, tá? Primeira coisa é trabalhar os codependentes, tá? Se você sai da codependência desse dependente, você está ajudando o sistema a não alimentar o problema. Segundo, uma constelação que vai buscar a raiz do problema. E mesmo que o drogado, a pessoa que usa droga, não queira ser constelado, se alguém da família constelar o problema dessa pessoa, já é o suficiente, tem que ser da mesma família, tá, gente? Não pode pegar um terapeuta, eu vou constelar o problema do meu cliente que usa droga, não vai funcionar, tá? Mas alguém da família, da mesma raiz do problema, vai vir trazer para a constelação e encontrar onde está essa raiz do problema, tá bom? E aí, ao fazer a solução e incluir o excluído, tá? E colocar as falas sistêmicas, querido filho, agora você não precisa mais carregar esse excluído, porque hoje nós estamos incluindo ele na nossa família. E falar para o excluído, querido excluído, sinto muito que você foi excluído lá atrás. Hoje eu olho para você e você faz parte da minha família e sempre fará. Às vezes isso é o suficiente para desamarrar essa saga da família, tá? E pode ou não ser suficiente para essa pessoa parar de usar droga, mas isso é a onipotência da gente querer que o outro queira o que a gente quer, tá? Agora, faça a sua parte que você vai ver que vai resolver o problema para as próximas gerações, tá bom? E principalmente, não alimente, não seja codependente, de alimentar o vício do outro, de alimentar a droga do outro, de dizer, ai, coitado do meu filhinho, né? Ele usa droga, ele não consegue, então vem cá, filho, fique em casa, eu te ajudo, até dinheiro para comprar droga tem pais que dão, tá? Então façam isso porque isso vai ajudar bastante. Quando uma pessoa tem um trauma de ver cenas de sexo e traição, mesmo em filmes, e quando alguém da família assiste, essa pessoa fica muito magoada, porque pisou na sombra dela. Como ajudá-la a não ficar magoada e entender o que realmente aconteceu? É a mesma Viviane Gomes que pergunta. Viviane, é o seguinte, eu trabalho muito e sempre com a dinâmica do adulto e da criança, tá? E da fórmula da realidade. Então, quando a gente trabalha cenas de sexo, sexo é coisa de adulto ou é coisa de criança?
Sexo é coisa de adulto. E sexo faz parte da sexualidade, é uma dinâmica de gente adulta, que sai da família de origem, tá? Agora, se essa pessoa, lá na família de origem, teve um trauma, ou porque viu os pais tendo relação sexual e uma criança não tem condições de entender o que está acontecendo. Muitas vezes a criança acha que o pai está batendo na mãe, que a mãe está gemendo de dor, e ela fica naquela fantasia. E ela é criança, ela não tem como fazer nada, tá? E ela fica na fantasia de que aquilo foi uma agressão. Aí pode acontecer também da mãe falar mal do pai, dizendo que o pai trai, ou vice-versa. É outro trauma, é outra mina que está plantada na sombra dessa pessoa. Quando ela está assistindo um filme, se ela vê aquilo, ela pode entrar em contato com a dor dela. E se você está do lado, é só você não pegar aquilo como sendo para você. Tá? Entenda que ela está infantilizada. No momento que a pessoa está na dor, está no trauma, o trauma não é da criança, então ela está infantil. E aí o ideal é você sair de perto e chamar a atenção dessa pessoa para que ela volte para o adulto dela, para que ela tire a criança dela daquela dor. E não você ir lá e tentar mexer nesse assunto, porque vai respingar em você, tá bom? Nessa hora, a única pessoa que pode ajudar a criança traumatizada da gente é o adulto da gente. E o parceiro do lado pode ajudar essa pessoa a olhar para a criança dela, mas nunca ela, parceiro, ir lá e pegar a criancinha no colo, tá bom? Bom, o Custódio fala assim, o problema é como ter este adulto tão bem desenvolvido. Custódio, vamos lá. Hoje eu devo ter respondido nas redes sociais umas 20 perguntas iguais à sua, pedindo, Carla, me ensina a controlar minha criança, me ensina a desenvolver esse adulto. Então, Custódio, eu vou te falar, não tem mágica, definitivamente não tem fórmula mágica, é um processo de crescimento pessoal, é um conhecimento, é desenvolver dentro de você essa divisão. É como se você se desdobrasse em dois e um assume o controle e o outro se submete. Só que quem assume o controle é o seu adulto. E aí, quando esse adulto conseguir olhar para essa criança, ele vai falar para essa criança, a partir de agora, o meu adulto, tá? Eu como um adulto, sou teu pai e tua mãe. E eu vou dar para você, minha criança, tudo aquilo que você precisa, tá? Você relaxa, você não precisa resolver pepino mais. Você deixa que eu resolvo. A função da criança na vida da gente é dar ideias pra gente. E toda vez que o trauma dela é provocado, é obrigação do adulto acolher essa criança. Então, Custódio, o trabalho é esse. E eu tenho um exercício que eu oriento as pessoas aqui, que é o seguinte, durante 21 dias você vai conversar com essa criança como se vocês fossem duas de fato. E tudo que acontecer na tua vida, você vai falar, bom dia, minha criança, vamos levantar, vamos tomar café da manhã, isso você vai comer, isso você não vai comer, porque o adulto sabe o que é bom e o que não é. Você vai levar essa criança para almoçar, você vai levar essa criança no trabalho, vai falar para ela, agora eu tenho que trabalhar, você fica quietinho, depois a gente sai para fazer alguma coisa legal para você. Então, é um trabalho, é um exercício de você tomar posse do controle da tua vida, tá? Mostrando para a tua criança que a partir de hoje ela não precisa mais se dar o trabalho de dar a cara para bater, de dirigir tua vida, de tomar decisões, de se envolver em relacionamento e de sofrer. Ela pode simplesmente ser feliz, porque você adulto dá conta de tudo isso, a criança da gente não dá, tá? E se você perguntar para mim, Carla, quanto tempo você levou para conseguir se transformar nessa adulta tão, né, tão boa, tão fodona, tão fria? 5 anos, Custódio. 5 anos vivendo com o terapeuta. 5 anos vivendo com o Fernando Freitas, que é quem trabalha essa dinâmica do adulto cuidando da criança. E toda vez que eu infantilizava, que eu estava chateada com alguma coisa, com o jeito que ele falou comigo, com alguma coisa que aconteceu, sabe o que ele fazia? Em vez de vir me pegar no colo, passar a mãozinha na minha cabeça, ele se afastava de mim. Aí eu ficava mais chateada ainda. E eu ia conversar com ele, ele falava, eu não casei com uma criança. Esse problema é seu, você resolve.
Quando você resolver, você tiver adulta, você vem conversar comigo, que aí eu tô pronto para conversar com você, para transar, para viver, para conversar de adulto para adulto. Com uma criança chorona e mimada, mimimi, nhoi, 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 comigo não. É um simbólico muito lindo e adulto. Amélia, funciona, né? É fantástico. O trabalho do adulto e da criança funciona para até quem tem trauma sexual. Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha vaginismo. Ela não conseguia ter relação sexual. E ela era alucinada pelo namorado. E ela falava, doutora, mas não é possível. Eu adoro ele é fantástico, mas na hora do sexo eu travo. Ou seja, o que aconteceu? Ela tinha um trauma de infância, tá? Porque a mãe dela foi traída pelo pai, por uma outra pessoa mais jovem, etc. E a mãe começou a falar na cabeça dela que é isso que homem faz. Homem só quer pegar você e depois jogar fora. Ou transar é isso. Depois que ele tirar a tua virgindade, ele vai te jogar na lata do lixo. E essa pessoa ficou lá criança com essa ideia de que a sexualidade, a pessoa depois de dar sexo, ela é descartada. Então ela tinha uma péssima referência de sexualidade. Isso pode acontecer também com pessoas que foram abusadas sexualmente, com várias situações. Quando eu trabalhei com ela, eu trabalhei com essa história do adulto protegendo a criança e dizendo, se lá atrás a tua mãe fez isso com você, hoje, eu que sou a sua mãe, estou te dizendo, relacionamento é uma delícia, essa pessoa não é o teu pai, essa pessoa é uma pessoa diferente. E aí ela não conseguia resolver o problema. Aí sabe o que eu fiz? Eu sugeri que ela comprasse uma boneca para simbolizar a criança dela. E que na hora do sexo ela saísse de perto do marido, conversasse do marido, não porque era namorado, conversasse com a boneca dela e falasse, querida criança, agora eu vou como uma mulher adulta fazer coisa de adulto que é ter relação sexual. E eu não vou levar você junto porque você tem trauma de sexo. Então você vai ficar aqui quietinha que eu adulto vou resolver isso e depois eu volto para te resgatar. Pois você acredita que dali um tempo ela veio me falar, ela fez uma outra sessão de terapia, ela falou, doutora Carla, é impressionante. Foi a primeira vez em 26 anos de idade que eu tenho que eu consegui ter um orgasmo. Tá? Não que ela tenha relação a 26 anos, tá? Mas com 26 anos de idade ela não tinha conseguido ainda ver o que é legal, o que é gostoso de uma relação sexual. Tá bom? Então é assim, cuidando da criança da gente, colocando a criança da gente no lugar dela e dando segurança para essa criança, que a gente consegue se aventurar como um adulto. Acho bem difícil essa postura de um adulto, que não entra no jogo. Custódio, pois é, existe uma outra coisa que eu posso te ajudar, que chama essa postura, tá? Isso é a postura do adulto. No budismo, eles chamam de abhaya mudra, tá? Quando você está infantil, você está ou assim, ou assim. Então, assim é a criança adaptada submissa, aquela que para tudo fala, tá bom, eu aceito, eu entendo, tá bom, eu acredito, tá bom, você tá certo, eu tô errada. É a pessoa que se submete ao outro. E assim é a rebelde, é a pessoa que discorda de tudo, que fica fazendo queda de braço o tempo todo, que fica batendo de frente o tempo todo, que é o que você falou que está acontecendo, tá? Essa e essa são os dois lados da mesma moeda, ou seja, não vai te levar a lugar nenhum. Essa é a postura correta, é a postura do adulto. Você pode falar para a tua parceira, amor, isso sim, eu achei legal, isso não. Você pode pôr limite nela, você pode pôr limite na tua família de origem, você pode pôr limite nas pessoas com quem você trabalha, tá? Agora, de novo, Custódio, não é fácil, a vida não é fácil. Tá? Você pode fazer um contrato com a sua parceira, tá? De dizer, eu não vou entrar mais nesse jogo, no jogo infantil. Toda vez que você estiver infantil, eu vou me afastar, porque aí você percebe que você está infantil. E por favor, quando eu estiver infantil, se afaste, porque aí eu vou perceber que eu estou infantil. Porque se você vier para cima de mim, eu vou de novo ficar na briga, na sombra, a minha criança traumatizada vai de novo assumir o controle da minha vida, tá? Então vamos lá. O que é sombra para o outro não quer dizer que seja para mim, né? Lógico que não. A sombra de cada um tem a ver com aquilo que você aprendeu com os seus pais, que não é legal fazer porque não agrada o outro.
e tem a ver com aquilo que você foi reprimida, tá? Aquilo que quando você fez, você tomou uma surra, ou problemas como um trauma de sexualidade, como eu disse, um abuso sexual, tá? Ou um problema da pessoa ser constantemente menosprezada, dito para ela que ela não presta, que ela não é boa o suficiente, ela não é boa o suficiente. Isso é uma mina. Quando alguém fala para ela assim, você fez um trabalho aqui, mas não ficou bom o suficiente. Pronto, pisou na mina. Que mina? A mina do pai e da mãe que falavam isso para ela quando ela era criança. Não tem nada a ver com você que está ali por perto. Você apenas está falando para ela uma coisa simples, que ela fez um trabalho e que aquilo não ficou legal. Só isso, tá? Mas não, pisou na mina, sai do jogo, porque ela não vai conseguir entender naquele momento. E aí espera a poeira baixar e conversa com essa pessoa, dizendo para ela, sabe a interpretação que você está dando para isso? É isso vai trazer a sua realidade. Entendeu? Mas se você interpretar assim, se você olhar para o outro ângulo, você pode tirar disso uma coisa melhor, tá? Então é tudo um jeito de conversar. Meu esposo me dizia que eu cortava como bisturi. Pois é uma forma que a pessoa encontra para provocar você. Então, se você escuta e se sente provocada, é exatamente porque alguém lá no passado, tá, dizia que você era difícil, que você era cortante, que você ofendia todo mundo, que você tinha língua de cobra. E aí, quando ele fala que você corta que nem um bisturi, é exatamente isso que você vai ficar com raiva, você vai voltar para aquele trauma infantil, tá? Então, e tem coisas, gente, no relacionamento que precisam ser podados. Um bom jardineiro, que é aquele que cuida do relacionamento, sabendo adubar, podar, tá? E adubar, podar e regar aquela relação, tá? Esse é um bom jardineiro de relação. Mas lembra, o bom jardineiro também poda. Quando a outra pessoa está entrando num lugar infantil e começou a fazer um show, poda. Isso aí é bom ser cortante mesmo, é bom ser um bisturi, tá? Porque a mulher perde facilmente o interesse sexual quando se depara com a sombra do parceiro. Exatamente porque ela se depara infantil, tá? Ela se depara achando que tudo que o parceiro vai fazer de raiva para ela, que provoca raiva nela, é para ela e não é, tá? É para alguém da família dele, é alguma coisa do passado dele. Se você tiver adulta, a sombra dele não te pega. Você simplesmente dá um passinho para trás, espera a poeira baixar, sabendo que ali onde você pisou tem uma mina e que você não vai pisar de novo. Aí você pode entrar por um outro caminho. Estratégia. Adulto tem estratégia. Adulto planta agora para colher a longo prazo. A criança não, a criança quer agora, prazer imediato. Mas eu fiz isso, eu quero agora. Eu falei, eu quero agora, você tem que concordar comigo agora. E aí vira aquela brigaiada, tá? Agora, vamos lá, gente. Você quer falar um pouquinho de sexualidade? Por que a mulher perde um pouco a sexualidade? Não é só quando vai na sombra do outro. A mulher perde a sexualidade, inclusive porque tem uma alteração hormonal mensal. Tá? Metade do mês ela tá afim, metade do mês ela não tá afim, porque tem um hormônio que rege a sexualidade da mulher, tá? Agora, eu não preciso ficar refém do hormônio, porque eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher que tem outros artifícios para trabalhar a minha sexualidade. Então é isso que você precisa fazer, é trabalhar o teu lado adulto para saber o que fazer com criatividade, triângulo da realização, para ter uma sexualidade boa, mesmo não estando nos dias férteis. Para ter uma sexualidade boa, mesmo estando na menopausa. Para ter uma sexualidade boa, mesmo quando eu piso na sombra do meu parceiro e ele joga os cachorros para cima de mim. Eu posso me afastar e falar, não, eu não vou deixar isso aí pegar em mim. Depois que ele acalmar, eu volto a conversar com ele, tá bom? Como crescer tanto, um adulto tão consciente? Custódio, passo a passo. Tá? Como é que uma criança que acabou de nascer cresce até os 5 anos de idade? Passo a passo. A cada ano de vida, a cada mês, a cada decisão, a cada atitude sua no relacionamento, você vai subir um degrauzinho. E tem muita gente que depois de muito tempo que está aqui em cima, toma um tombo, alguma coisa acontece, uma mina caprichada e ela infantiliza. E às vezes ela precisa começar do zero esse processo de fazer os 21 dias de novo,
tá? Porque a gente faz os 21 dias para diferentes assuntos, profissional, relacionamento, sexualidade, tá bom? Então, não é fácil, custódio, mas o dia que você conseguir subir aí 3 degraus, o dia que numa discussão você olhar para a pessoa e falar assim, nossa senhora, realmente tem tudo a ver com o que a doutora Carla falou. Tá jogando os cachorros em cima de mim de coisas que ela tinha raiva da mãe dela, entendeu? Você simplesmente se afasta. Olha com amor para essa pessoa, tá? Tenha compaixão, porque você está vendo uma criança sofrida, revivendo um trauma infantil, tá? Se você for adulto, você não vai entrar nesse jogo. Você vai sair desse jogo, esperar ela acalmar, tá? Doutora Carla, na prática, como lidar com a máscara do parceiro? Olha, aproveite a máscara do teu parceiro. Máscara é tudo de bom, tá? Ai, mas se eu sei que isso é falso, não é falso, isso faz parte da pessoa, tá? Se eu tô com o cabelo assim porque assim agrada, não deixa de ser o meu cabelo se eu fizer assim porque desagrada. Ainda é o meu cabelo, entendeu? Só que é o jeito que eu faço para naquele momento eu agradar as pessoas. Então não precisa ficar achando que a máscara do outro é uma coisa ruim, que ele é falso, que tem que tirar essa máscara, porque eu quero ver quem você realmente é. Então pronto, chegou uma hora que eu vou explicar para vocês uma coisa importantíssima. Essa coisa importante é a seguinte, olha, relacionamento pulsa. Você não tá nem sempre máscara com máscara, nem sempre sombra com sombra, nem sempre selfie com selfie, nem sempre sombra com máscara, máscara com sombra. Todas as possibilidades desse relacionamento vão acontecer, ok? Então vocês que estão no Instagram, um beijo porque tá terminando. Lembra disso, o relacionamento pulsa. Então quando tiver máscara com máscara, curte. Quando tiver sombra com sombra, sai correndo, não fica, ok? Um beijo para vocês e eu espero hoje ter trazido um pouco mais de conhecimento.